Fala, queridos, graça e paz, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estamos aqui em mais um episódio do Pod Cena e hoje com um convidado muito especial. Está conosco hoje o pastor Wellington Cerqueira, da igreja Nova Terra Church, em Cidade Tiradentes. Antes de mais nada, seja bem-vindo, pastor Mike Paulino. É isso aí, esse episódio tem tudo para ser especial. Você que é da igreja do pastor Wellington, já vou fazer o convite. Assiste, compartilha, comenta e é isso aí. É isso aí. Você que tá com a gente já, não esquece de se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Instagram, curtir, comentar e compartilhar, porque com certeza vai ser uma grande bênção. Quero cumprimentar com grande alegria o nosso amigo pastor Wellington Cerqueira. Meu pastor, seja bem-vindo. Amém, muito obrigado, pastor Fábio Sena, pastor Mike, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Uma honra, né, poder estar aqui no podcast e estou pronto, né, estou preparado aí, né, vai ter fogo hoje, vai ter óleo, eu não sei o que vai acontecer aqui, gente, né, mas eu estou preparado. Muito obrigado pelo convite e quero já deixar um recadinho aqui para vocês também, né, vocês que estão aí nos ouvindo, não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Família Nova Terra, conto com vocês, tá bom? Dá aquele apoio. Pastor Mike, pastor Fábio Sena, Pod Cena, a gente conta com vocês, tá bom? Vamos lá. É isso aí, vamos que vamos então, não é, pastor Mike? Bom, quando nós conversamos com pastores, né, a gente só pensa em obra, igreja, cabeça de pastor... O cara só prega a hora, expulsa demônio, isso, né? Resolve o problema. E resolve o problema. O churrasco raramente é convidado, né? Mas hoje nós estamos aqui diante de um homem de Deus que nós queremos conhecer como se deu a formação, não só da Nova Terra, de Cidade Tiradentes, mas do ministério, Amém. Essa estrutura. Mas antes de mais nada, né? Quem é o Wellington Cerqueira, fora do púlpito, fora de todas aquelas responsabilidades do altar? Quem é o Wellington Cerqueira para nosso ouvinte? É isso aí, me apresentar aqui um pouquinho para vocês, né? Sou o Wellington Cerqueira, né? Casado há 11 anos, né? Com uma esposa só, graças a Deus, ó. Né? Pai do Samuel agora com 25 dias e também da Maitê, né? Então, uma alegria, né? Constituir uma família, né? Sou cristão desde berço, né? Então quero glorificar a Deus aqui também pela vida dos meus pais, né? A minha mãe também que está aí, com certeza ouvindo, né? Então eu quero agradecer pelas orações, pela intercessão, pelos ensinamentos, né? E hoje, assim como Josué declarou, né? Eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Então isso é uma herança aí dos meus pais. Então, quero agradecer também ao meu pastor Cleiton Cerqueira Silva, que também está nos ouvindo, né? Então, a igreja, a família pastoral, né? A família que serve ao Senhor. E para honra e glória do Senhor, antes de ser pastor, na verdade, eu sou filho, eu sou pai, eu sou esposo, né? O pastoreio, ele vem muito depois, né? Na minha história, né? E a gente vai bater um papo, falar um pouquinho sobre isso aqui. Muito bom, que poderoso, né? Pastor, como que foi a sua infância? Foi aqui em São Paulo mesmo? Onde o senhor foi criado? Qual o seu contexto, né? Ele falou que agora que desde criança já era crente, nasceu no berço do famoso berço evangélico, do né? berço Moisés. O berço Moisés, é o berço que falava até em línguas, né? Berço crente, né? Então isso é muito gratificante, nós vemos esse tipo de testemunho já no começo, já na abertura do podcast, que é diferente de muitos outros testemunhos que nós podemos trazer aqui e ver as experiências de quem foi transformado no meio da vida, ao longo da trajetória, mas alguém que teve uma estrutura, uma criação já na casa de Deus, tendo pais educando no reino de Deus e com certeza, obviamente, teve seus desafios também. E quanta coisa deve ter acontecido até se tornar pastor, servo de Deus, pai de família, entre outras coisas. Pastor, como foi sua infância, onde o senhor nasceu, a sua formação, como que se deu tudo isso? Muito bom. Bom, eu nasci aqui em São Paulo mesmo, né? Morei aqui na cidade de Tiradentes por mais de 15 anos. Morei em alguns outros estados também, né? Porque meus pais, eles mudaram bastante devido à profissão dos meus pais, né? Mas durante muitos anos, a minha infância, a grande maioria foi aqui na cidade de Tiradentes, né? A gente fala sobre o berço cristão, né? Mas quando a gente começa a entrar um pouquinho nos detalhes, quando a gente começa a entrar realmente dentro do ambiente familiar, né? Não cresci num lar estruturado. Na verdade, a minha mãe, né? Ela sempre foi cristã, né? Mas o meu pai, numa longa jornada aí da vida dele, ele foi realmente um alcoólatra, né? Então, ele teve um problema aí com o alcoolismo muito grande, né? E para honra e glória do Senhor, aí fazem 10 anos, né? Que ele se libertou aí das bebidas. Graças a Deus. Hoje ele é um diácono na casa do Senhor, mas não foi uma infância fácil, Sim. né? Eu fiz questão de glorificar a Deus
por esse início da minha trajetória e pela minha mãe, né? Porque de fato nós que estamos aqui crescemos talvez em regiões mais carentes, sabemos as lutas, as guerras que muitas vezes enfrentamos dentro das nossas casas. Sim. E não foi diferente, né? Então o meu pai, por uma grande caminhada da vida dele, ele foi um dependente, né, aí do álcool. Meu irmão também, que hoje é pastor para a honra e glória do Senhor, mas ele também acabou se desviando, né, e se envolvendo com coisas ilícitas. E para a honra e glória do Senhor eu permaneci, né? Permaneci olhando todo esse cenário, né? E até para poder incentivar esses jovens que estão aqui nos ouvindo, as famílias que estão ouvindo. E quando eu crescia dentro desse ambiente, pastor Fábio, uma coisa que eu sempre falava, eu olhava assim, olha, eu não quero isso para o meu futuro. Eu não quero isso para a minha vida. Sim. Não é verdade? Então, muito cedo, mesmo sem compreender muito ainda uma estrutura familiar, né? Mas sendo educado ali dentro da igreja, dentro de princípios, né? Eu comecei a declarar isso. Eu falava, poxa, eu não quero ser hoje como meu pai está. Você poderia não saber o que você queria de fato, mas o que não queria você já sabia. Exatamente. Já sabia, isso é muito poderoso. Então isso eu determinei, eu disse, olha, quando eu, né, tiver uma família, eu não quero que seja assim. Eu quero que seja dessa forma, né? Eu quero que seja com princípios, né? Eu brinco que em casa, né, o diálogo mais tranquilo parecia que era um zoológico, né? Meu Deus do céu. Imagine, né? Imagine o diálogo, né? Sim. Né? Meu Deus do céu. Não dá nem pra falar aqui, né, gente? Imagine o diálogo, né? Então, eu cresci dentro disso, né? E a gente até derruba, talvez, alguns paradigmas e algumas coisas de pessoas que crescem e usam, talvez, isso como um jargão ou um peso, né? Porque, bom, se meus pais foram assim, eu também vou ser assim. Exatamente, né? exatamente. Se eu cresci dentro dentro da favela, da periferia, né? Então parece que isso determina quem essa pessoa vai ser. Exatamente. Mas não, queridos, né? Eu quero dizer aqui pra vocês que quem determina o nosso futuro é Cristo. Meu Deus. É Cristo que já pagou todo o preço, né? Paulo vai dizer isso lá em Efésios, né? Que nele nós já somos abençoados. Amém. É verdade? Amém. Então ele não vai dizer que nós seremos, que nós somos, não. Nele nós somos abençoados. Então quando nós tomamos posse dessa herança que Cristo Jesus conquistou lá na cruz, começamos a amadurecer e entender que a estrutura que eu tive familiar, financeira, na educação, isso não determina quem nós vamos ser. Isso então, quem de fato determina quem nós seremos é Cristo Jesus. Isso é muito forte. Entra numa das coisas que a gente conversa muito sobre questão da maldição hereditária. Exatamente. E também da responsabilidade humana, né? Você vai se tornar aquilo que a palavra de Deus diz sobre você. E é muito legal esse ponto que você está tocando de levar as pessoas a pensarem que mesmo você dentro de um contexto que você pincelando assim, eu fico imaginando, né? O pai alcoólatra, que é o maior exemplo de um filho jovem, criança. Um homem, né? Um homem olha pro pai, vê a forma que o pai tá e você ter a consciência. Eu não quero ser aquilo pelo pressuposto de receber da sua mãe o evangelho. Perfeito, exato. Né? Receber o evangelho da sua mãe e acredito que os puxões de orelha. A chinelada, né? As havaianas. Sim. Muito forte isso. Pegando carona nisso, pastor Mac, a gente sempre fala sobre essa questão da maldição hereditária, que as pessoas usam isso como uma muleta, né? Ou às vezes até um amuleto para não mudarem, para não permitir que o evangelho as transformem, né? Perfeito. Então, eu compreendo que pela palavra de Deus, obviamente, existe maldição hereditária, mas para quem não está em Cristo. Exato. Porque a partir do momento que você recebe Cristo, toda a maldição é quebrada em Cristo. Então, não há desculpa, eu sou assim porque meu pai era assim, meu avô era assim, meu bisavô era assim. Ótimo, eles eram assim, mas você recebeu a Cristo. E a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se é novo, é novo. Então, meu irmão, você que está escorado de alguma maneira no passado dos seus pais, dos seus avós, com o pressuposto de você não se permitir ser moldado pelo evangelho, assuma a sua responsabilidade. Deus não vai fazer as coisas que você precisa fazer. Pastor Wellington citou que 11 anos de casado, né? 11 anos de casado. Eu também tenho 11 anos de casado com a mesma mulher. Olha isso que eu glorifico que a Deus. Maravilha, né? Mistério, hein? É mistério. E queria saber um pouco como que você conheceu Pastora Michele. Boa, muito bom. Como foi? Muito bom. Quem falou eu te amo?
Na verdade, esses dias ela até falou pra mim, ela falou assim, você não queria namorar comigo, né? Ela falou, você ficou enrolando. Eu falei assim, não, você não entendeu, eu não queria namorar com você. Eu falei, eu queria casar com você. Olha só. Agora hoje ela entendeu o mistério, esses entendeu? caras aí, pastor, olha, tá vendo? Ela falou, você ficou me enrolando, só porque eu era mais nova, né? Mas nós nos conhecemos na igreja, né? Que legal. Eu era de um outro ministério, né? E aqui em São Paulo mesmo. E aí depois quando eu me mudei para a cidade de Tiradentes, né? E aí começamos a congregar ali na mesma igreja e acabamos nos conhecendo, né? Ela era um pouco mais nova, né? E aí a gente conversando, aquela coisa, né, de adolescente, de paquerar, mocidade, né? Isso, né? E aí ela, claro, cresceu os olhos em mim, porque eu tocava guitarra, né? Não vou falar, não, ela cresceu os olhos em mim. Dá uma dica, né? dá uma dica pros meninos, jovens da igreja, tem que aprender um instrumento. Pelo amor de Deus. Sai desse Instagram, do TikTok, para de fazer dancinha, pelo amor de Deus. Vai tocar um instrumento. Que Deus resolveu o cordeiro. Pô, ninguém olha pra mim, claro, tu não aprende um instrumento, tu Não canta, Não prega, faz não faz nada. Exatamente. Então, a gente se conheceu nesse ambiente também cristão, né? Ali dentro da igreja, né? E nós começamos a namorar um pouco mais cedo, né? Uhum. Eu já era um pouco mais velho, nós temos 6 anos aí de diferença, né? E foi maravilhoso, porque assim, tanto os pais, né, dela quanto os meus pais sempre nos apoiaram. E a gente tem uma história bem interessante, pastor Mike. Posso falar aqui? Pode, claro. Porque nós namoramos durante 4 anos, né? Namoramos durante 4 anos. E quando nós decidimos nos noivar, né? Nós nos noivamos e no dia do nosso noivado, logo depois a gente nos separou. Olha que loucura, né? Houve um problema não entre eu e ela, né? Mas coisa de família, essas coisas todas. Sim. Né? E nós noivamos num dia e no outro dia nós terminamos o nosso noivado. Foi uma loucura, né? E aí ela acabou entrando em um período de depressão, tudo, e cada um foi viver a sua vida, né? Eu continuei ali firme na igreja, ela também, mas em outro ministério. E 2 anos depois, a gente voltou a se falar. 2 anos e meio depois a gente voltou a se falar. Meu Deus, né? do céu. E foi muito interessante, e pastor, quando a gente fala de princípios, né? A Bíblia vai dizer isso, né? Honre o teu pai e tua mãe, né? Para que seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Então, eu já tinha minha faculdade, eu já tinha um bom trabalho, já tinha 28 anos, morava com os meus pais, tinha uma boa estrutura, e eu lembro que quando nós voltamos a nos falar, né? E a gente decidiu ir, foi muito rápido assim, bom, se é pra gente voltar, a gente já se conhece, já noivou. Se a gente for voltar, é pra casar. O próximo passo é casamento. Mas antes disso, as primeiras pessoas que eu fui perguntar sobre eu voltar ao meu relacionamento, não foi com os meus amigos, não foi com o pessoal da faculdade, não foi com a galera, não. As primeiras pessoas que eu perguntei foram os meus pais. As primeiras pessoas. Sentei com eles um dia, né? E disse, pai, mãe, assim, eu quero conversar com vocês, né? Eu e a Michelle, a gente tá voltando a se falar e nós queremos reatar o nosso relacionamento. O que vocês acham? Né? Então eu queria ouvir deles, dos meus pais, né? O que eles achavam sobre ela, sobre nós voltarmos, né? E ali eles liberaram a bênção sobre nós. Olha que bênção, glória a Deus. Não, filho, né? A Michelle é uma bênção, né? E eu super apoio de vocês voltarem. Então quando nós voltamos, né? Logo depois de 6 meses, a gente marcou o casamento, né? E para honra e glória do Senhor, nós estamos juntos aí, 11 anos, agora dia 12 de setembro, não posso esquecer a data. No dia do meu aniversário. É mesmo, olha aí. Caramba. Dia 12 no de mês setembro. Do nosso aniversário. Lembra-te dela e lembra-te do seu amigo, pastor Fábio. Primeiro dê presente pra ela, prioridade. Exatamente. Coisa boa. Pastor Mike, dia 10 de setembro. Dia 10 de setembro. Exatamente. E dia 12 de setembro nós vamos completar aí 12 anos, né? Uau. 12 anos. Então, para honra e glória do Senhor. Esse é o nosso, resumidamente, né? A nossa relação aí familiar, como que nós nos conhecemos, né? Ela passou perrengue, viu? Passou perrengue, porque ela teve que brigar aí com as Maria guitarrista, né? Sempre tem Maria bateria. Exatamente, né? Mas ela puxou o cabelo de uma. Meu Deus, tudo na paz do Senhor. Na paz do Isso Senhor. é literal? Não. Assim, pastor, olha, até porque você tem que levar o passe do jogador. Exatamente. Não foi tão fácil. Jogador caro, baixo. Amor, em casa a gente conversa, tá? Isso é muito poderoso, pastor Mike, porque tem aquela questão do... A gente já recebeu perguntas aqui, tipo, pastor, não tem homem bonito na minha igreja, né? E eu sempre respondo, tá tudo bem, pode não ter na sua igreja, mas tem no reino.
Tem no reino de Deus. Você vê um testemunho poderoso como esse, como de outros que a gente já ouviu, de que um congregava num lugar, outro congregava no outro, mas os dois serviam o mesmo Cristo, o mesmo Senhor. Então não precisa você ir no mundo, procurar alguém, pedir para Jesus converter depois, que não vai. É muito mais fácil alguém do mundo te levar para o mundo do que você do reino trazer alguém para o reino. Não existe namoro missionário, né? O que a gente sempre fala, né? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, dá uma olhada melhor na igreja, vê bonitinho. Não tem que ter fé. Tem que ter fé, porque você tem que olhar pela fé. Pela fé. Isso. Pastor Wellington não era todo arrumado. Verdade. Entendeu? Pega as fotos de antigamente. Misericórdia. Pega as fotos de... entendeu? Aí às vezes a pessoa quer já a pessoa pronta. Entendeu? Exatamente. Quer o pregador pronto. E outra, você imagina, quando o cara não tá formado, tá ali estudando. Já viu aquela imagem? Não sei se vocês já viram na internet, a imagem do Galo quando ele tá indo pra faculdade, todo bonito. No segundo semestre, nem pena tem, tá todo acabado. Mas depois que as coisas começam a andar, até os feios vai ficando bonitinho, profeta. A gente vai... Tem umas Primark aí. Umas Primark da vida de Londres que deixa a gente mais bonita. Então, assim, isso é muito poderoso. Às vezes a irmã quer escolher tanto e esquece de olhar o principal, que é o caráter, né? O caráter de um homem, de uma mulher de Deus, que de fato vai construir uma família, né? Muito bom. Então isso é muito poderoso. A gente tem percebido também hoje como pastor, né? Tendo esse discernimento, né? Eu vim até meditando nisso sobre esses dias, né? Que um dos caminhos também que muitas pessoas acabam desistindo ou não encontrando, vamos dizer assim, né? Esperando esse tempo, é exatamente o desânimo, né? Sim. Porque o que acontece? A Bíblia vai dizer isso, né? Que nós colheremos se não desanimarmos. Se não desanimarmos. Então, muitas vezes a gente está indo para namorar com a pessoa certa. A gente desanima, pode ser qualquer uma. Exato. A gente está indo para trabalhar com a coisa certa. Desanima, vai trabalhar com a coisa errada. Que coisa poderosa, não é verdade? hein? Então, às vezes a gente está investindo no ministério, querendo ingressar em alguma área. A gente está numa igreja, desanima por algum motivo, vai fazer a coisa errada, né? Então, hoje, realmente, e eu percebo hoje como pastor também, essa linha ela é muito tênue, né? Porque as pessoas hoje elas estão muito empolgadas, né? Mas no caminho, na jornada, elas acabam desanimando, né? E quando a gente fala sobre relacionamento, né? A gente está entrando nesse caminho, vamos seguir. Exato, vamos seguir, né? Às vezes as pessoas realmente, né? Elas acabam desanimando, né? E quantos relacionamentos frustrados, por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas estavam orando, estavam buscando em Deus, não é verdade? E nessa jornada, desanimaram porque talvez não estavam encontrando, não estavam olhando pelos olhos da fé. E nesse caminho, elas acabaram abraçando qualquer coisa, né? E aí passam-se os anos, passam-se os momentos, na verdade, as pessoas acabam destruindo seu relacionamento, porque de fato você professa uma fé, você crê em princípios e você se relaciona com pessoas totalmente diferentes. Exato. Né? Então, quantos históricos nós temos hoje de pessoas passando pelo segundo casamento, terceiro casamento, porque desanimaram, né? E não só isso, né? Profissionalmente. Exato, em todas as áreas. Em todas as áreas da vida, né? E o grande perigo, pastor Fábio Sena, pastor Mike, do desânimo é o tempo que a gente perde, é o time, né? O que acontece? Exato. Se o pastor Fábio Sena pecar, o que acontece? O Senhor vai perdoar. Deus vai perdoar e vida que segue. Agora o tempo não. Exatamente. O tempo não, é verdade? Então a gente vê hoje muitas pessoas de fato se perdendo, né, na vida, não é nem pelo pecado, é pelo desânimo. O apóstolo Paulo fala, né, sobre o embaraço, né, em Hebreus, né? Exatamente. O embaraço, o pecado, às vezes, o cristão verdadeiro, ele já está atento, né? Exato. Ele já está atento, olhando, ninguém vai tropeçar numa rocha, né? Exato. Esse é o problema. Esse é o maior exemplo. A maioria de nós tropeçamos em pedras pequenas e o desânimo é uma das coisas que tem pegado essa geração. Muito. Né? E a geração que nós estamos é uma geração ansiosa. Eles querem tudo imediatista, tudo muito rápido, né? Exatamente. Então, esperar alguém ter uma boa profissão, fazer uma faculdade, se guardar, né? E entender que está no processo, né? Ter um bom salário, né? Porque hoje em dia, por exemplo, um jovem, ele entra numa empresa, de repente, para ganhar um salário mínimo. Não, ele já fica desesperado. Não quer, não fica. Não, pô, já não fica. 3, 4, é isso mesmo. Então se desanima, não constrói uma carreira, não é verdade? Não quer, de repente... E aí a gente entra, né? Por vários caminhos de fuga, né? Onde a gente vê muita gente perdida
E eu posso falar com propriedade de muita gente hoje, e até mesmo dentro da igreja, que são caminhos alternativos. Então o jovem não consegue um trabalho que não que ele não precise, mas talvez ganhar aquilo que ele queira. Para onde que ele vai hoje? Oxe, vai pro Tigrinho. Vai pras bets, pro Tigrinho. Vai pro Tigrinho. É isso. Então hoje a gente vê muito, e não só jovens, né? Mas também até mesmo pais de família. Perdendo o casamento e tudo por causa desses vícios, né? Exatamente. Muito. Mas por quê? Porque desanimaram, não é verdade? Sim. Então eu lembro que o meu primeiro trabalho, né? Eu trabalhava numa gráfica. E durante 3 dias da semana, né, tinha as escalas lá, eu tinha que chegar meia hora mais cedo, eu passava na cozinha, enchia as garrafas de café, aí eu levava pro meu patrão, levava nas áreas do escritório, aí nos meus dias de escala, durante o período da gráfica, o lixo enchia, eu tinha que trocar o lixo, na verdade, então era a minha escala. Era pesado, imagina, né? Sim, claro, e era meu primeiro emprego, na verdade, mas feliz. Alegre, né? Exato. E com a perspectiva de falar, cara, hoje eu tô pegando esse lixo aqui, mas amanhã, exato. Então com um pensamento lá na frente de que eu estava construindo uma carreira, né? Isso é poderoso. E Deus dentro dessa empresa, ela me honrou, porque, posso contar aqui? Claro. Esse testemunho foi maravilhoso, né? Porque hoje, quando as pessoas nos olham, né? De repente vê uma boa estrutura, uma família consolidada, né? Às vezes até numa estrutura financeira, né? E as pessoas não entendem, né? Às vezes as pessoas não conhecem. Já acha logo que foi a igreja. Não, já acha que é a igreja. Que pastor é ladrão, tá roubando dinheiro do budismo. Olha que doideira. Pastor não pode comprar uma calça. Não. Porque assim, ó, se o pastor é rico, é abençoado, abastado, tá roubando. Isso. Se o pastor é um miserável, não tem nada, tá em pecado. Como é que eu vou me submeter? Então assim, é difícil. Eu acho que pastores de verdade, eu não tô falando de mercenários, mas pastores reais de verdade, que tá ali na vida do povo todo dia, sofrem muito com essa realidade, porque quando você para ver, meu pastor, você tem aí uma gama de 100% dos pastores, você tem aí coisa de 90% que vivem pagando aluguel do próprio bolso. O aluguel do templo, comprando as coisas do templo, suprindo o templo com o próprio bolso. Aí você tem 10% que é assalariado. Então é sofrido. É digno, né? É isso. A Bíblia diz, digno é o obreiro do seu salário. Aquele que vive para o altar, que viva dele, né? Perfeito. Mas eles não conseguem olhar o quanto você já estudou, quando você já é formado, abriu mão, exatamente, o quanto de profissões que um pastor tem que operar durante um dia. E no momento do culto ele é professor, no outro ele é pastor, o lixeiro não passou. O lixeiro não passou aqui, você tem que ligar para a prefeitura, né? Então é engraçado, eu falo pro pessoal, às vezes eu tô mandando mensagem para um cliente dando a paz do Senhor. Né? Paz do Senhor. Aí quando eu falo, rapaz, não é o irmão da igreja, é pro meu cliente que é mandar mensagem. Aí pro irmão da igreja, eu falo pra ele, rapaz, você precisa investir nisso. Aí quando eu vou olhar, não é o cliente. Meu Deus do céu. Cura, Então, hoje a gente sabe que realmente, né? Eu posso falar por mim também, pela pastora, hoje nós não somos assalariados. Mas eu creio que no tempo certo, na estação certa, como nós falamos aqui, é digno, por direito. Exatamente. É verdade. Mas porque hoje nós temos nosso trabalho, entendemos que é o suficiente, glória a Deus por isso. Mas a minha jornada realmente profissional foi essa aventura. Então eu fiquei 2 anos e meio nesse histórico, servindo café, trocando lixo, mas quem é filho de Deus carrega uma graça, né? Carrega uma graça. E logo quando eu entrei na empresa, né, o patrão achou uma graça em mim, ele era um japonês, né? E aí ele começou a pedir para que eu fizesse alguns serviços de office boy para ele. Olha que beleza. É verdade? E aí eu começava, ia num cartório, fazia um serviço particular para ele, buscava alguns produtos e foi essa a rotina. Só que chegou 2 anos e meio, eu falei, Senhor, eu quero mais. Eu também quero crescer, eu quero, né? Eu lembro que um dia eu cheguei decidido a falar com ele, né? Porque eu queria fazer uma faculdade e o meu salário naquela época não me permitia, né, fazer uma faculdade. E eu falei, não, eu vou chegar nele e falar assim, a empresa, ela dava bolsas de estudos, né? Eu falei, eu vou chegar no meu patrão e falar, cara, eu preciso estudar, eu quero crescer aqui dentro da empresa. E eu lembro que nesse dia que eu cheguei decidido a conversar com ele, ele me chamou na sala. Olha só. Só quando ele me chamou na sala, eu achei que ele ia me dar uma bronca, né? Ele era japonês, muito sério, quase não dava risada, não brincava, tudo. E nesse dia ele me chamou na sala e ele falou assim, Wellington, ele falou, eu tenho uma notícia pra você, né? Aí eu já tremendo ali, né, na frente do patrão, aquela coisa toda. Ele falou assim, olha, abriu uma vaga no escritório, porque eu trabalhava na gráfica e tinha um escritório dessa empresa. Abriu uma vaga
lá no escritório, na área de compras, né? E o pessoal gosta muito de você é sempre muito comunicativo, dá bom dia, conversa sim, né? E aí eu falei, é mesmo, é? Ele falou, ó, você vai trabalhar na área de compras, você quer? Eu falei, claro, né? Sim. Fiquei super empolgado, acho que eu tinha 21, 22 anos. Ele falou, ó, só que é o seguinte, você vai ter que mudar a tua postura, vai ter que cortar o teu cabelo, tinha o cabelo todo arrepiado. Nossa. Eu dava um monte de correntinha, um monte de coisa. Ele falou, ó, só que é o seguinte, tu vai ter que trabalhar de social, de segunda a quinta-feira, tu vai ter que cortar o cabelo. Eu falei, não, eu tô disposto. Exato. Eu quero, é pra mim essa oportunidade, né? E aí eu lembro que se passou essa conversa e a menina do RH vai te chamar. 1 semana, 2 semanas e nada da menina do RH me chamar. Eu já fiquei desesperado. Falei, poxa, acho que não vai dar certo. Passaram-se 2 semanas, ela me chama. Ué, tu vem aqui e tal, no escritório. Sentei lá, né, todo perdido. O que eu faço? Eu tava trocando lixo hoje. Daqui a pouco nessa mesa Chile aqui, né? Meu Deus. E aí quando eu sentei na mesa, ela falou, ó, Wellington. Ela falou, eu demorei pra te chamar. Ela falou, por quê? Porque a vaga na área de compras não deu certo. Aí eu já, né? Não. Meu Deus do céu, né? Ai. Ela falou assim, mas eu tenho uma notícia que pode ser muito melhor. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é. Ela falou, o que acontece? Você sabe o que é franquia, né? Aí eu falei assim, ó, nunca ouvi, não comi, eu só os falar. Exato, né? Exatamente. Mas como a empresa que nós trabalhávamos era uma franquia, né? Ela trabalhava com franquias, né? E aí eu sabia mais ou menos, né? Ela falou, o que acontece? Ela falou, a área de compras não deu certo, mas abriu uma vaga aqui como consultor de campo. Ela falou assim, você sabe? Eu falei, não sei, o que faz? Ela falou, mas é o seguinte, ela falou, nós queremos te dar uma oportunidade. E aí quando ela falou essa oportunidade, ela falou, você quer? Eu falei, é claro que eu quero. E aí ela começou a falar o salário. Ela começou a falar as oportunidades, né? E ali na hora já me deu vontade de chorar, né? Já comecei a agradecer ao Senhor. E a Bíblia vai dizer isso, né, pastor Fábio Sena? Que Deus, ele prepara além daquilo que pedimos, daquilo que imaginamos, daquilo que pensamos, não é verdade? Exatamente. Então, a porta que se abriu era uma, na minha cabeça. Mas aquilo que Deus queria era algo muito maior. Muito né? maior. E ali começou uma jornada profissional, né? Então, hoje eu tenho 39 anos, eu tinha 22 na época, né? Então já são 17 anos, né? 17 anos. Trabalhando na área de consultoria, né? E o Senhor me fez viajar o Brasil todo, ou seja, o rapaz que morava aqui na cidade de Tiradentes, já viajei por todos os estados do Brasil, na verdade, pelo trabalho, andando de avião. Meu Deus, verdade? É forte. Então, o Senhor, ele nos proporciona isso. Mas eu quero aqui falar para você, jovem, permaneça fiel. Permaneça carregando os princípios, permaneça honrando os seus pais, permaneça honrando os seus pastores, permaneça honrando sua igreja local. Não desista no meio da caminhada. Eu tinha todos os motivos, pastor Fábio Sena, para desistir. Eu tinha todos os motivos para abandonar e falar assim, cara, isso não é para mim, eu não vou conseguir, eu não vou avançar, mas eu permaneci. E quantas histórias, né? Talvez quantos pais, talvez vocês que estão me ouvindo, só estão talvez ouvindo e vivos porque pais não desistiram. Exatamente. Sim. Pais acordaram cedo, pegaram o metrô, pegaram um busão lotado, na verdade, e hoje vocês estão tendo a oportunidade, na verdade, de ter um lar, de ter uma família, porque os seus pais não desistiram. Então eu quero deixar um conselho aqui para vocês que estão nos ouvindo nesse Pod Cena, não desista. Permaneçam na sua caminhada. Eu sei que hoje é difícil, mas quando nós lançamos a semente, a gente não sabe se ela vai ser colhida amanhã, daqui um ano, mas eu tenho uma certeza, a lei da semeadura, ela não falha. É a única lei que ela não falha, é a lei da semeadura. Então, tudo aquilo que o homem semeia, certamente ele vai colher, né? Então, hoje eu colho aí frutos, né, do trabalho, porque realmente lá atrás não desisti. Foi semeado. E nessa jornada, pastor Fábio Sena, olha que interessante, quando eu ingressei nesse trabalho, o que precisava para ingressar nessa área profissional? Faculdade, eu não tinha faculdade. Uau. O que precisava ter? Habilitação, eu não tinha também habilitação. Não tinha. Mas o Senhor me viu como José, né? Achou graça, né? E falou assim, não, é você que eu chamei, é você que eu escolhi. Resumindo, passando 6 meses, ingressei na faculdade. Quem que pagou? A empresa. Olha que bem. Passou 6 meses... Tirei minha carta de habilitação. Quem que pagou? A empresa. Eita, né? glória. Então Deus, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Né? Hoje mesmo nós estávamos voltando de uma reunião, eu e o pastor Mike, e eu estava falando sobre esse paradoxo, que agora linka com o seu testemunho. Amém. E estávamos falando justamente do meu testemunho e o testemunho do pastor Mike. Sim. Né?
quando você se guarda, quando você persevera e quando você erra. Então, como nós já dissemos, o pecado Deus perdoa de imediato. Exato. O pecado está perdoado, mas as consequências, elas são inevitáveis. Então, por exemplo, eu comecei a namorar muito cedo com a minha esposa. Sim. Graças a Deus estou com a mesma mulher até hoje. Isso é maravilhoso, aleluias, né? E o que acontece? Só que, antes de casar, eu engravidei a minha esposa. Não tinha formação nenhuma, não tinha emprego, né? Quando eu casei, eu levei minha mala, 2 camisas, 3 calças, umas 2 cuecas, 2 pares de meia, nada, absolutamente nada. É óbvio que Deus me perdoou, é óbvio que Deus nos perdoou. Nos casamos, só que tudo que eu deveria semear antes de casar, que não foi semeado, depois o negócio esquentou, porque você já é casado, com filho, como é que estuda, como é que vai pra faculdade, como é que trabalha. Então eu estava falando justamente isso para o pastor Mike. Pastor Mike, eu estou colhendo coisas hoje, mas que eu atrasei 10 anos. Exato. Por causa de mim mesmo, de não se preparar. Por exemplo, meu primeiro emprego foi de gari, R$329 na carteira e uma cesta básica. E eu fiquei a pessoa mais feliz do mundo. Eu gostava de andar com aquela roupa porque eu estava mostrando para a sociedade e estava mostrando para o meu sogro. Eu sou um trabalhador, porque a sociedade cobra. Verdade. Esse homem que só fica dentro de casa, dormindo o dia inteiro, acho que os vizinhos já ficam de olho. Esse miserável não trabalha não, ele vive de quê? Come o quê? Né? Então, e aí eu disse ao pastor Mike, hoje liberando isso sobre a vida dele, falei, você vai viver coisas muito cedo, muito rápido. Por quê? Porque teve um discipulador, guardou o coração, fez a coisa na hora certa, honrou a Deus, honrou os pais, honrou a família, honrou os pastores. Então isso é muito poderoso. Alguém de olhar esses testemunhos e dizer, não, eu preciso guardar a fé, não desanimar, permanecer. Estudar, jovem. Estudar, se preparar. O que você vai oferecer? Sabe, os caras namorando hoje, pastor, 15, 16 anos. Não tem 15, 16 anos não. Menos? Estão querendo namorar com 13 anos. Pelo amor de Deus. As meninas que não sabem nem cuidar da casa. O cara que não pode pagar um sorvete pra essa menina. Como que nós, pastores, que isso é muito poderoso, nós 3 pastoreamos aqui. Como que você vai atender no seu gabinete 2 crianças de 13 anos querendo namorar? Já viveu essa situação? Sim, com certeza. E é o que nós falamos, o que nós estamos falando. Esse jovem, por mais que talvez ele goste ali daquela menina, tudo de fato, é normal, hormônio, tem hormônio, só que muitas vezes, o que acontece? Exatamente isso que nós estamos falando. Se perde um tempo. Porque esse tempo que ele poderia estar estudando, se dedicando, crescendo em outras áreas, o que ele vai querer? Vai querer beijar muito, né? Exatamente. Ao invés de gastar a língua para aprender o inglês, o idioma, tá gastando a língua para fazer outra coisa. Entendeu? Tá beijando muito. Aí o que acontece? Beija muito, não estuda nada, termina o namoro, se frustra, aí não tem um curso, não tem uma faculdade, não tem um estudo decente. E aí acaba perdendo tempo realmente, né? E quando abre os olhos, né? Tem muito mais dificuldade para conquistar. E a gente vê hoje pessoas com 40, 50 anos, glória a Deus por isso, mas que poderiam, né? Ter feito isso. Poderiam estar atrás, longe, né? Muito mais longe. Hoje as pessoas 40, 50, 60 anos fazendo a primeira graduação. Correndo atrás do prejuízo. Aí a gente precisa separar, pastor Mike, aqueles que não tiveram oportunidade do cara que queimou as oportunidades. Ainda mais no nosso contexto, né? De pessoas que não tiveram realmente uma estrutura financeira, né? Falando do Brasil especificamente. E glória a Deus por bolsas, não, né? Hoje Por tá programas. Tudo na mão, mas na nossa época não tinha bolsa nada, irmão. Era a bolsa vai Era a bolsa correria, a bolsa vai trabalhar, a bolsa vai sofrer. Hoje com bolsa ninguém quer fazer absolutamente nada, né? Então ficou aí a dica pra você. E às vezes eu me pergunto, assim, a gente foi criado na igreja, né? Qual é o nosso testemunho, né? Eu trouxe o pastor Fagner aqui há alguns dias atrás e ele falou assim, pastor, a missionária aqui do Barro Branco, eu tentei matar ela 3 vezes, botei o revólver na testa dela, falei, meu Deus! E qual é o nosso testemunho? Tudo criado na igreja. Assim, é para aquele que está no mundo entender que Deus pode restaurar, não importa o buraco que ele tenha cavado onde ele esteja, hoje nas drogas, no vício, no tráfico, Deus restaura. Quanto para nós é possível dizer ao jovem, é possível passar a vida inteira na casa de Deus, servindo ao Senhor, porque eu não sinto falta de uma balada, eu não sinto falta de um forró, eu não sinto falta de nada disso, sabe? Eu sou um homem completo em Cristo, mesmo nunca tinha ido pra balada, nunca tendo ido pro forró, diferente do Rodolfo, que a gente às vezes tá fazendo a entrevista aqui, todo lugar que os caras falou que ria, que combatia, ele tava lá. A gente trouxe um subprefeito aqui, eu tava combatendo lá no pastel e o Rodolfo, eu tava lá pastelando. Então assim, meu Deus do céu, é muito poderoso isso. É interessante que assim, até na empresa, né, o pessoal
quando tinha a festa da empresa, quem que era o motorista, né? Era eu, né? Sim, porque ele sabe, não, tu não bebe, não, então vamos voltar com ele, né? Sim. Vamos voltar com ele. Né? E até esses dias, domingo, eu fiquei muito feliz. Um testemunho, né, de um amigo, porque nós trabalhamos juntos durante 7 anos. E eu sempre lançando a semente ali nele, né? Uhum. E ele estava afastado por muitos, cresceu também na igreja, mas se afastou, estava muitos anos longe do caminho. E nessa empresa, eu sempre ali conversando com ele, evangelizando ele, mas com muito amor, com muito carinho, tudo, né? Nada de descer, né, goela abaixo, sim, né? Sempre com muito amor, a gente conversava bastante. Sim. E hoje, hoje, 7 anos, depois de 15 anos, na verdade, depois de 10 anos, na verdade, eu posso dizer que esse irmão, Deus restituiu o casamento dele. Olha que bênção. E hoje, para honra e glória do Senhor, Mike, sabe onde ele tá? Congregando com a gente. Olha que bênção, louvado seja Deus. Congregando com a gente, obreiro. Eu falei para ele, se prepara, meu irmão. Né? Isso, é isso. E domingo eu fiquei muito mais feliz, porque assim, ele foi para testemunhar de uma bênção que Deus deu a ele, né? Uhum. Mas ele disse, gente, o meu maior testemunho hoje é a minha restauração com Cristo. Olha que bênção. Ele falou, eu quero agradecer o pastor Wellington, porque foi um cara que nunca desistiu de mim, né? Então assim, mesmo sendo cristão, a gente precisa sair dessa bolha, né? Exatamente. Porque a gente acha que vai ser referência só em cima do altar, dentro do ambiente religioso, né? Mas você precisa ser uma referência em todos os ambientes, né? Exatamente. Na faculdade, na tua escola, no seu trabalho, tem alguém olhando para você. Sim. É verdade? Tem alguém vendo o teu testemunho, né? Esperando um abraço, uma palavra amiga. E quando a gente chega dentro desse ambiente, pastor Fábio e pastor Mark, de trabalho profissional, né? Eu lembro de um testemunho também, porque a gente falou sobre família, sim, aqui, né? Sim. E hoje, para honra e glória do Senhor, nós temos 2 filhos, né? Eu tenho a Maitê, vai fazer 5 anos, uhum, o Samuel, que tem 25 dias. Meu Deus. Mas antes do Samuel e da Maitê, nós tivemos aí 3 percas, né, de gestação. Certo. Né? Então, nós casamos em 2015, e aí em 2017 a pastora Michele engravidou. Com 6 meses de gravidez, ela foi numa consulta médica e quando chegou na consulta, a médica fez o exame e falou assim, Michele, vai para o hospital porque você está entrando em trabalho de parto. Meu Deus. E aí ela saiu correndo para o hospital, me ligou, eu saí da empresa, fui para o hospital. Ficamos ali por algumas horas, os médicos tentando de todas as formas, né, fazer com que ela não entrasse literalmente em trabalho de parto, uhum, mas não teve jeito, né, a bebê nasceu, né, acabou nascendo primeiro foi com 22 semanas. Meu Deus. Mas ela não tinha ainda todos os órgãos formados, tudo, né, e pastor Mike, com 20 minutos eu fiquei com a minha filhinha ali no colo, né? Meu Deus do céu. E aí eu orando e chorando dentro daquela sala ali e pedindo para que o Senhor me desse uma oportunidade, nos desse uma chance daquela criança sobreviver, né? Mas passaram-se 20 minutos, ela não resistiu, vieram as enfermeiras, né? Recolheram a criança e levaram. E aí quando foi em 2020... nós orando ao Senhor, pedindo para que o Senhor restaurasse, né, o nosso choro, né, porque sim, realmente claro. Nós entramos ali num período muito difícil, né, de guerra, de luta, nosso psicológico, a pastora Michele, né, entrando ali num período de depressão, claro, nós oramos ali todos os dias clamando ao Senhor para que libertasse isso da mente dela. Quando foi 2020 na pandemia, ela engravidou novamente. Né, a gente falou assim, glória a Deus, né? Eu falei, agora, né, o Senhor vai restituir, né? Vai trazer alegria à nossa casa. E por incrível que pareça, pastor Fábio Sena, exatamente também com 6 meses de gestação, Deus, aconteceu o mesmo problema. E aí com 24 semanas ela entrou também em trabalho de parto. O bebê não resistiu, né? Nasceu ali natimorto, quando você corta o cordão umbilical. Sim. E quando cortou o cordão umbilical, a criança já estava morta. E só que diferente da primeira, essa segunda foi muito doloroso. Por quê? Porque a primeira ela ainda não tinha semana suficiente para um enterro. Uhum. E a segunda ela já tinha semanas para que enterrasse. Então imagina a nossa dor, a gente está perdendo a segunda filha. E aí a secretária do hospital liga lá no quarto e fala, pai, você precisa descer aqui na secretaria. E quando eu desci, né, eu tive que registrar essa minha filha. Sim. E ela disse, olha, agora você vai precisar enterrar, né? E aquilo foi um baque, porque era pandemia, eu não tinha um abraço, eu não tinha um parente para estar junto, eu não tinha um amigo, eu não podia falar para minha esposa, porque ela estava ali, né, naquele momento de dor, de luto. Eu simplesmente isso foi em Guarulhos, eu fui no cemitério, enterrei a minha filha ali, né, com muitas lágrimas, né, e eu só sabia cantar Jó, né, eu só sabia lembrar de Jó, verdade. Deus. E eu falei, Senhor, tu me deu, o Senhor tomou,
Bendito seja o nome do Senhor. Essa era a minha oração, em meio às lágrimas, Senhor, não estou entendendo o que está acontecendo, né? Então, literalmente o Salmo 126, né? Quem semeia com lágrimas, né? Colherão ali os seus feixes com alegria. E a gente não esperava o que ia acontecer. A gente continuou na presença, continuamos adorando ao Senhor. Mas nesse meio tempo, pastor Fábio, que nós perdemos a segunda filha, o Senhor começou a liberar palavras sobre nós. E quais eram essas palavras? Vocês serão pais de multidões. Meu Deus, meu Deus. Vocês serão pais de multidões. É maluca. E a gente não era pastor, não era nada, né? Era só um adorador ali mesmo de uma igreja, né? E as palavras eram: vocês serão pais de multidões, né? E por um momento eu lembro que eu estava até igual a Abraão, Senhor, mas nem filho eu tenho. Nem filho eu tenho, nem filho eu tenho, como que eu vou ser pai de multidões, né? E essa era a palavra que o Senhor estava liberando sobre nós. Pais de multidões, pais de multidões. E nós descansamos no Senhor, continuamos a nossa jornada, a nossa vida. E eu lembro que quando nós nos desligamos do ministério onde nós estávamos, né? E ingressamos aí na Nova Terra Church, né? Porque a igreja em si já tem 22 anos, né? Perfeito. Aqui na cidade de Tiradentes ela vai completar 6 anos. Certo. Mas a igreja já tem 6 anos. E aí o meu irmão, que é o pastor, né? E passando-se alguns meses, a gente começou o culto na garagem de casa, porque a nossa sede é lá em Itanhaém. Lá em Itanhaém, lá eu na falei, praia. meu irmão, como que eu... Ele falou, vem pra ceia aqui. Ele falou, cara, começa um culto na garagem na sua casa. E a gente começou um culto na garagem, assim... Vamos cultuar. Totalmente despretensioso de qualquer coisa. E lá na outra igreja você era músico, né? Era músico, então... isso. E aí, amém, vamos, né? E ele falou assim, eu subo os cultos aí. Ele falou, eu ministro sobre vocês. E a gente começa um culto na garagem. E a gente começou o culto na garagem. Ele vinha de sexta-feira e falou, você conduz o culto do domingo aí. Amém. E aí quando nós começamos na garagem, passou um mês, pastor Mike, e já não cabia mais gente ali na garagem. Meu Deus. E aí a gente começou a entender aquilo que Deus, de fato, ele nesse processo que ele estava esperando de nós, né? Ele estava esperando uma resposta, e a gente não conseguia entender, compreender. E eu lembro que nós fomos para um salão depois de um mês, né? Aqui na Migues Lopes, né? No Barro Branco. Alugamos o salão como? Tem 10 pessoas aqui, dá para pagar o aluguel? Dá, então vamos para cima, né? Alugamos o salão e começamos ali com 10 pessoas a igreja. E depois de 6 meses, o pastor Cleiton, ele me chamou, que é o meu pastor, né? Ele disse, filho, cara, não tem jeito. Ele falou, Deus está te chamando para o pastoreio. Né? Então eu não comecei como pastor, o pastor Cleiton era o pastor da igreja, né? E ele falou assim, cara, Deus está te chamando para o ministério, Deus está te chamando para a obra. E ele disse, olha, em agosto, na nossa convenção, eu vou consagrar você como pastor. Amém, glória a Deus, né? A gente estava ali naquela expectativa. Quando foi em junho, pastor Fábio, quem que engravida? A pastora Michele. Meu Deus do céu, Jesus. Pastora Michele engravida, né? E eu lembro que assim, foi muito lindo, porque antes dela engravidar, ela disse, Senhor, eu não quero fazer... Ela precisava fazer uma cirurgia, porque aí nós descobrimos o porquê das percas, né, da gestação. Então ela tinha o colo do útero flácido, então conforme o bebê ele ia crescendo, né, o colo do útero não suportava e ela acabava entrando em trabalho de parto. Descobrimos qual era a placenta, né? E ela acabava entrando em trabalho de parto. Não é que eu saiba muita coisa, mas é que a minha esposa é obstetra. Eu falo isso com orgulho, né? Poderoso, né? Você tá contando aqui, eu tô fazendo as contas do que tá acontecendo, né? Minha esposa se orgulha de mim, porque ela fala uma vez e eu aprendo. Já sabe, né? Aprendo. Você acredita, rapaz? Isso até também isso é até legal, porque também hoje tem muitas mães que perdem também muitos filhos e não investigam, exatamente, não vão atrás, verdade. Então, no caso, ela tinha o colo do útero flácido. E ela disse, olha, amor, ela falou, eu só quero engravidar quando eu fizer a cirurgia X. Então ela precisava fazer uma cirurgia, né, que faz um nó no colo do útero, né, onde trava ali realmente para que o bebê não entre em trabalho de parto. E eu lembro que nós marcamos a cirurgia. Marcamos a cirurgia para junho. Meu Deus. Marcamos a cirurgia para junho. E aí, claro, né, Deus e os seus mistérios. Chegou no final de maio, o médico disse, fizemos todos os exames, ela não estava grávida, nada. Fizemos todos os exames, ele disse, olha, você precisa parar de tomar o seu remédio aí 15 dias antes. Nesse tempo... Olha o golpe aí. O pai estava na ativa. O jogador já estava na ativa. Treino, jogo. Entrou em campo. Acabou. E vida que segue. É isso. Até aí, tudo normal. Exato.
Fomos pra cirurgia, só que assim, essa cirurgia, ele tira o útero pra fora, porque é realmente uma cirurgia bem complexa. Ele tira o útero pra fora pra fazer essa cirurgia e depois coloca ele lá de novo, né? E fizemos a cirurgia foi um sucesso. Antes disso, lembrando, né? Muitos detalhes, né? Muito testemunho, o Senhor vai lembrando aqui. Essa cirurgia, ela custava 30 mil reais. Certo. Hoje já deve estar na média de uns 40, 50 mil reais. E ela começou a seguir esse médico no início do ano, lá nas redes sociais, porque era um médico especialista, era o único que fazia essa cerclagem no Brasil. E ela começou a seguir ali tudo. E aí um dia numa live ele disse, olha, eu vou abrir aqui uma oportunidade para mães que não têm condições de pagar a cirurgia. Meu Deus. Né? Quem quiser, de repente, tem esse problema, né? Manda um WhatsApp aqui pra minha secretária, tudo. Nós vamos analisar caso a caso. E aí, minha esposa, claro, já tomou posse da bênção. Ela falou, vou mandar mensagem. Mandou mensagem, explicando todo o histórico, tudo o que tinha acontecido. Passaram-se algumas semanas, a secretária mandou mensagem pra ela. Olha, Michele, a gente, assim, amamos a tua história, tudo, e você vai passar por uma seleção aqui, né, pra ver se o doutor, ele acaba realmente absorvendo você pra fazer aí a cirurgia. E a gente ali na expectativa, orando, pastor Fábio, orando. Resumindo, a pastora Michele foi a primeira selecionada. Meu Deus, louvado seja Deus. Primeira selecionada pra fazer essa cirurgia. Tiveram pequenos custos, então uma cirurgia que iria custar 4 mil reais, 30 mil reais, a gente pagou apenas 4 mil reais. Meu Deus, louvado e ela foi a primeira mulher do projeto. Primeira mulher do projeto. Deus é poderoso. Fez a cirurgia, voltamos para casa, e o médico disse, olha, vai atrasar um pouquinho ali, aquele ciclo da mulher, tudo fica tranquilo, não tem problema. E a gente continuou a vida, passaram-se 30 dias, e ela disse, nossa, amor, eu tô com uma dor de cabeça, e eu não sei o quê. E é assim, pra quem crê nos mistérios de Deus, né? Sim. E aí o Senhor disse pra mim, fala pra ela que ela tá grávida. Meu Deus. E aí eu falei pra ela assim, dentro do carro, voltando uma cela assim, você tá grávida. Te engravidei. Aí você tinha que entregar pra ela assim, só se for do anjo. Ela falou pra mim, só se for do anjo. O anjo Wellington. Por quê? Porque depois da cirurgia não podia ter relações. Sim. Não podia ter relação. E ela falou assim, só se for do anjo, né? E eu falei pra ela, você tá grávida. Paramos numa farmácia, porque ela falou, para aqui que eu vou comprar um remédio pra enxaqueca. Entrou na farmácia, comprou o remédio para enxaqueca, eu achando, né? O remédio para enxaqueca. Eita. Chegamos em casa, ela foi para um banheiro da casa, eu fui para o outro, daqui a pouco só ela gritando, amor, corre aqui. E quando eu volto, tá ela com o teste lá na mão, grávida. Meu Deus do céu. Grávida. E aí o Senhor nos fez refletir algo poderoso, né? Porque a oração dela ela falou, eu só quero engravidar depois que eu fizer a cirurgia. Mas Deus revelou algo poderoso para nós. Ele disse assim, quem foi que disse que é vocês que determinam como que vai acontecer? Meu Deus. Porque antes dela fazer a cirurgia, ela já estava grávida e nós não sabíamos. Rapaz, então ele tirou. Nós não sabíamos. Isso é muito poderoso, gente. Isso é muito poderoso. Então Deus, mais uma vez, queridos, ele vai além daquilo que pedimos, imaginamos ou pensamos. E isso me faz refletir, pastor Fábio, porque hoje quando olha, né, a Maitê, quando olha, jamais a gente vai pensar muitas pessoas, testemunho desse tamanho. Muitas famílias não imaginam. Sim. E detalhe, pessoal, antes de vir agora o Samuel, ela engravidou mais 2 vezes e perdeu. Meu Deus. E perdeu. Então antes do Samuel teve mais 2 percas, né? Então muitas vezes as pessoas nos olham, né, e não conseguem imaginar cada testemunho, né, cada lágrima, cada oração realmente que hoje o Senhor está respondendo. Falava domingo com o pastor Fábio rapidinho, na igreja isso, e eu dizia que toda enchente ela revela uma colheita. Toda enchente ela revela uma colheita. Sim. A Bíblia vai dizer que lá em Josué, né, no capítulo 4, quando ele tem um milagre, né, quando o Rio Jordão ele retrocede, né? Sim. A Bíblia vai dizer que era tempo que os rios estavam na enchente. Os rios estavam em enchente. Quando a gente começa a ler o texto, ele diz, era tempo de enchente, por quê? Porque estava chegando o tempo da colheita. Olha né? Só. E eu comecei a liberar isso sobre a igreja, eu quero liberar isso para você. Amém. Muitas vezes a gente não consegue entender o porquê das enchentes. Jesus. Muitas vezes a gente não consegue entender porquê das águas que estão se levantando, porquê do dia mal, né? Porquê dos dias difíceis, e o Senhor me fez revelar isso. E eu liberei isso, quero liberar isso sobre vocês também. Toda a enchente, ela revela que uma colheita está se aproximando. Aleluia. Não é verdade? Então a enchente, né, que nós passamos
nos fez revelar aquilo que o Senhor tinha preparado para nós. Olha que maravilha. E você pode ir agora lá no Instagram do nosso pastor Wellington Cerqueira. É isso aí. E ver lá a pastora Michele. Não, ele tá agora Maite, todo Samuel, dia ele tá todo postando. dia ele Eu preciso postar, porque é milagre de Deus. Isso, gente. mas e é a gente que tá de né? fora não percebe, porque vê um casal jovem, você acha que é planejadinho, Sim, agora, outro depois, e olha o tanto de milagre Exato. que Deus opera para ser glorificado. Pastor, voltando agora aqui, como que surge? A gente viu dentro do contexto que Deus criou tudo isso para que o senhor fosse ordenado pastor. Mas em algum momento, o senhor já sabia que seria pastor? Havia esse desejo no seu coração? Sim. Como que surge isso? Muito bem. Bom, crescendo nesse ambiente, né, da igreja, enfim, a minha área realmente, né, sempre foi a parte da adoração, do louvor, a parte musical. Então, desde os meus 13 anos ali, foi quando eu ganhei meu primeiro instrumento, né? Foi uma guitarra. E comecei a desenvolver isso, né? Dentro da igreja, enfim, esse ministério. Então, mesmo muito jovem, o Senhor ele já começou a liberar muitas palavras, né? Sobre multidões, sobre liderança, sobre aquilo que o Senhor ele tinha. Mas eu não fazia ideia, pastor Fábio Senna. Sim. Eu não fazia noção que seria o pastoreio, porque na minha mente sempre foi a música. Isso, sim, ministro, você é um grande, mas no ministro de louvor, Fernandinho, Carlos Roberto, esse. Na minha época, né, eu sou, né, não sou tão jovem assim, David Keelan. Nossa, David Keelan, você tá maluco. É isso, né? Então eu sempre mergulhava debaixo dessa palavra, entendendo, na minha percepção, que era isso que Deus queria, né? E com o passar dos anos, né, e agora mais recente, principalmente depois de tudo isso que aconteceu desse testemunho, o Senhor ele começou a encaixar, né, e nos levar para esse lugar, né? Então assim, de fato aí foi quando o Senhor começou a realmente nos levar para a área do pastoreio. Se você me perguntar, pastor, você planejou? Não. Pastor, você pensou? Não. Meu Deus. Não. Mas assim, ao mesmo tempo eu sabia que Deus tinha algo. E que você não ia escapar. E que eu não ia escapar e eu não queria escapar. Isso é bom, isso é maravilhoso. Eu não queria escapar. É verdade? Porque queimava algo dentro do meu coração. Eu falava, Senhor, se o Senhor está liberando, se o Senhor está dizendo, eu quero viver. Amém. Eu quero viver. Eu não sei o que é, quando que vai ser, mas o Senhor está me levando por essas águas, na verdade. Eu estava igual Jesus falou para Nicodemos, né? Nicodemos, o vento sopra para onde quer. E eu falava, Senhor, aonde o Senhor me soprar, eu quero ir. Quero ir. Na verdade, seja na área da música, seja onde for, né? E até porque, antes disso, né? Fui líder de jovens, fui líder dos homens, fui líder não sei do que, fui líder não sei o que lá. Irmão, o que tinha pra fazer na igreja... vai pastoreando pequenos grupos, pra entender que... Todos os problemas. Todos os problemas. Então, acho que eu passei em todas as áreas. É isso mesmo, né? Todas as áreas, né? E aí, então, quer dizer, há quase 6 anos atrás, né, que o Senhor realmente nos revelou. É claro que com o passar dos anos, pastor Fábio, a gente vai amadurecendo, né? Então a gente vai tendo discernimento realmente de coisas, né, espirituais, daquilo que o Senhor está conduzindo. Então eu olho e lembro de estar em cultos e ver grandes pregadores, né? E aquela presença, o Espírito Santo manifestando algo sobrenatural, e eu começar a fazer orações e falar, Senhor, eu quero isso para mim. E não tinha nada a ver com a música, era a palavra, era aquela unção, era aquele poder, aquela glória. Eu falava, Senhor, eu quero isso pra mim, eu quero. E aí você tá no meio da multidão e de repente chegava alguém e o seu ouvido confirmava demais. Exatamente. Então eu entendia que assim, não tinha pra onde eu correr. Eu não queria correr, né? Eu queria estar onde exatamente o Senhor me designou para estar, né? Então, estar hoje, né, como um pastor, né, de uma igreja, na verdade, é uma alegria imensa. E diga-se, né, você que tá vendo a gente aqui, eu sempre falo, né, look in my eyes. In my blue eyes, né? Olha para os meus olhos azuis aqui. Você que é aqui da cidade de Tiradentes, talvez você esteja até sem congregar, você está ouvindo aqui, acabou de ser edificado pelo Senhor, está sem congregar, vai visitar a igreja do pastor, é ali na frente do Açaí. E esse programa, pastor Mike, esse podcast tem justamente esta missão, de unir pastores no reino, né? Porque as placas da nossa igreja vão ficar em segundo plano. Primeiro é o reino de Deus, é trazer unidade, mostrar que nós não somos concorrentes, tomar café junto, às vezes almoçar, chorar. E você tá aí sem congregar, tá sem igreja, você tá até desiludido, vai conhecer a nova terra. Gente, eu prego lá direto, eu me sinto lisonjeado por isso, eu prego lá bastante, me sinto à vontade, sou amado pelo povo da nova terra, tenho uma visão sensacional.
e uma das melhores igrejas que eu já frequentei como pregador aqui na cidade de Tiradentes. É um testemunho, e aí você começa a ver. Surgiu aqui há 6 anos, de uma forma doida. Deus traz o homem, põe na garagem, nem é pastor ainda, tá ministrando. Aí Deus faz as coisas acontecerem. Porque Deus cria ambientes para trazer pessoas para cuidar nesses determinados ambientes. Então tem gente que não vai se dar bem na minha congregação, mesmo que me ame, não é legal, é da hora, a igreja outra, mas quando chega no lugar que Deus desenhou para essa pessoa, ela cresce, ela desenvolve, ela é pastoreada, ela é cuidada. Então todos os homens que nós temos trazido a este lugar são homens que Deus escreveu para um tempo certo, para um propósito certo e para pessoas certas, né? Então isso é muito poderoso. Agora, pastor, para a gente caminhando para encerrar o nosso papo, me diga, você assume o ministério, não imagina a proporção que a Nova Terra vai ganhar, né? Porque você tá ali no salão com 10 pessoas, depois bum, 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 você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Aí tem que mudar, tem que ir embora para um lugar muito maior. Exato. Não, e primeiro muda até a estrutura da igreja, porque a igreja é reta. Isso. Aí começa a obra para mudar a estrutura da igreja, para comportar mais pessoas. E aí não dá tempo, porque o Senhor já tem mais coisas. Tinha pressa, já tinha pressa. Dentro disso, qual seria? Eu sei que o senhor tem muitos testemunhos para contar, mas qual momento, como pastor, né, o senhor se sentiu mais desafiado a crer em Deus? Digo, na questão do rebanho mesmo, do pastoreio, onde você foi assim, agora eu tenho que ser crente. Sim, exato. Assim, eu costumo dizer que a nossa igreja, ela não foi projetada, ela nasceu. Né? Ela nasceu no coração de Deus, né? E de fato, quando nós entramos aí nesse salão, a gente ficou lá 4 anos e meio praticamente, né? E foi tomando uma proporção, vindo pessoas, tudo, aí muda a igreja de lado, aperta daqui, tira de lá, né? Mas eu lembro, pastor, que um dos momentos mais difíceis realmente foram pessoas que estavam desde o início mais próximas, né? E que durante essa jornada, né, acabaram não nos deixando. Porque eu entendo que tudo tem um propósito. Exato, na verdade, exato. Não nos deixando. Então, não é essa a palavra. Mas que seguiram um outro caminho, né? E por eu ser novo, né, não ter ainda essa bagagem, né, não ter essa muita experiência, né, em certo momento isso me causou muito medo, né? Claro. Um desânimo de falar, poxa, pessoas que estavam ali do meu lado, que eu achava que ia chegar comigo até o final, não é verdade? E nesse momento tão decisivo ali, né, da igreja, precisando de pessoas ali para te apoiar, para estar junto com você, né? Então eu me vi nesse momento realmente num desafio muito grande. Sim. Né? Porque isso acaba, nós como pastores, né? A gente sabe que não é simplesmente, tô indo embora. Exatamente, né? exatamente. Existem muitos contextos, né? Muitas coisas que acabam se falando, né? Isso aí de fato acaba entristecendo o nosso coração, porque nós não somos super-homens, né? Nós temos sentimentos, nós temos emoções, né? E muitas vezes as palavras elas acabam doendo muito mais. De verdade, o empresário, que existe muito empresário gospel, né? Ele abre igreja como se fosse franquia. Exatamente. Então esse cara não se entrega. Né? Isso. Ele não se entrega, ele não entrega o coração. Ele é um gestor. Isso. Ele não entrega o coração, ele delega tudo, ele não faz nada, ele não tá nem aí para a vida da igreja, ele é só um gestor. Mas o pastor de verdade, daí o sofrimento. Exato. Porque a gente se entrega. Exato. A gente participa da vida das Perfeito. pessoas. Nós nos doamos. Batiza, batiza a casa, aconselha, 3 da manhã, visita. Abre mão da sua vida, do seu tempo com a sua família, e depois você apenas sente que você foi descartável. Perfeito. Eu acho que esse é o sentimento de dor. Esses dias eu estava falando sobre esse assunto, acho que já falei isso nesse podcast. Quando eu comecei a pastorear também, nos meus 4, 5 anos, primeiros 4, 5 anos pastoreando, eu costumava sair da igreja 1 da manhã, às vezes 2 da manhã, e enquanto isso, meus filhos estavam no banco da igreja, esperando nós terminarmos todo esse trabalho, para depois irmos para casa. Exato. Hoje eu reflito, gente, todo mundo já tinha comido, todo mundo já tinha dormido, e os filhos do pastor estavam lá jogados no banco, porque o pai tinha que resolver problemas da igreja. Exato. Aí a grande pergunta hoje que soa será que esses filhos amam esse Deus? Sim. Amam essa igreja que às vezes fez os pais sofrerem? Exato. E
a mesma pessoa que te fez sair 3 horas da manhã da igreja cuidando, pastoreando, é a primeira que saiu falando, te arrebentando. Exato. Então, como que fica essa geração? Acho que o fato de pastores de verdade se entregarem, e nós temos que nos entregar, exato. E nós ainda vamos sofrer muito. Nós estamos lascados, não vai ter moleza, porque nós não somos mercenários. Então a gente vai continuar entregando o coração, mas a gente vai sofrer muito com isso ainda. Esse foi um dos principais desafios, né? Assim, nessa jornada, porque até então, quando você começa, claro, você tem todos os desafios naturais, né? Sim. Mas quando você se depara com essa situação, né? Como lidar? Pô, vou retroceder. Não, isso não é pra mim, não quero mais, né? Então você toma aquele golpe, né? E dá vontade de desistir. Um outro desafio também muito grande é por ser novo. Né? Sim. Então hoje eu tenho 39 anos, né? Então eu comecei a pastorear ali com 33, 34 anos, na verdade. Então, hoje, no meio de tantos pastores, né, com tanta experiência, né? Hoje na cidade de Tiradentes são mais de 1000 igrejas, na verdade. Então, carregar também, muitas vezes se volta lá, uma igreja nova, pastor novo, já fecha, não tem compromisso nenhum. Isso, entendeu? Então, esse desafio também, mas isso foi muito comigo mesmo. Sim. Esse desafio interno, entendeu? Tá. Muito bem. Comigo mesmo, na verdade. Porque assim, nós sabemos quem nós somos em Cristo. Exatamente. Na verdade. Exatamente. Só que muitas vezes, e aí eu falo por mim, não é que a gente quer uma aprovação das pessoas. Mas você fala, cara... Mas tem situações que a barba branca já resolveria, resolveria meio caminho, né? Eu tive um problema, e eu já falei isso, né? Sim. Eu assumi o ministério, lá eu tinha 28 anos de idade. Olha aí. Todo mundo velho. Sim. E eu com 28 anos de idade. E eu comecei a orar, acho que eu falei isso, pastor Mike. Nós precisamos de velho nessa igreja, pra dar credibilidade nesse ministério, porque todo mundo novo, e você levanta mais um pastor novo, mais uma mas cadê os velhos, Senhor? Manda os velhos, né? Pra dar credibilidade, quando na verdade a credibilidade do ministério não tá na idade, tá na vida, no testemunho, naquilo que você carrega. E a gente acaba até amadurecendo junto com o próprio rebanho. E mesmo que um vá embora, o outro vai embora, porque vai. Né? E nós trouxemos um africano que ministrou esses dias, falou, os bebês vão embora, os membros vão embora, mas os filhos, os discípulos permanecem, né? Os discípulos ficam, os filhos permanecem. Então, debaixo dessa palavra a gente vai amadurecendo, debaixo dessa palavra a gente vai compreendendo que Deus cuida de nós. Isso. E sempre fica aquela turminha que chamam de puxa-saco, que chamam de, né, que tá ali lambendo o pastor. Não, Deus sempre levanta uma turma que vai ser nosso muro de arrimo. Amém. E essas pessoas nós devemos honrá-las, cobrir elas de honra, porque elas são o muro de arrimo para nossa vida. Amém. E eu recebi uma palavra muito poderosa em um café de pastores que eu estava, e o Silas Malafaia estava pregando nesse café de pastores. E ele disse assim, você que é pastor titular, você vive cercado de pastores auxiliares, eu tenho uma palavra pra você. Eu falei, opa, eu era pastor auxiliar de alguém na época, eu disse, opa, Deus vai falar. E ele disse, você está de pé, porque existe um muro de arrimo que permite que você esteja de pé. Então, olha para o teu muro de arrimo com carinho e cuida dele. Nossa, que palavra poderosa. 6 meses depois, eu assumi o ministério, fui pastorear, e hoje eu tenho um carinho enorme pela minha equipe pastoral. Então, eu queria que o senhor deixasse uma palavra para esses pastores que estão nos ouvindo aqui, que tem pastor que acha que ele é Deus, que ele vai fazer tudo sozinho, ele não tem comunhão com ninguém, é só ele. E assim, ele acaba desprezando, inclusive, o seu time. Então, por que minha igreja não cresce? Por que não desenvolve? Por que ninguém está perto de mim? Porque você quer fazer as coisas sozinho. Exato. E isso é muito importante porque talvez um dos crescimentos também da nossa igreja é exatamente essa descentralização. Exatamente. Hoje a gente tem projetos, pastor Fábio, que eu não coloco a mão. Isso é bom. Tem isso uma galera que faz, né? A gente tem lá pastores, auxiliares, evangelistas. Então a galera tá engajada, são discípulos realmente, na verdade. E o pessoal entendeu o propósito do reino. Não é a minha igreja, não é a igreja do pastor Wellington. Não é a Nova Terra, dona da placa de alguém. Não. É o reino, na verdade. Aleluia. Então nós temos pessoas lá que entenderam isso. Inclusive eu conversava esses dias, foi em um compromisso, conversava com um pastor amigo meu, e ele já está muito mais experiente, acho que já está com uns 8, 9 anos da igreja, e ele falou, pastor, cara, o que você está fazendo? Né? Cadê a estratégia? Me manda a fórmula aí. Ele é muito mais velho do que eu. Eu falei assim, pastor, não tem fórmula, não sei te dizer, né? Mas eu pude falar com muito carinho para ele, né? Ele mais experiente que eu. Eu falei, se você me permitir, eu falei para ele, cara, descentraliza. Entendeu? Tem tantas pessoas com muito potencial aqui, né? Onde você pode investir e você vai ver. Quando você descentralizar, você vai ter muito mais tempo, entendeu? Espiritual,
para as pessoas, para a família, na verdade. Exatamente. E para quem não sabe, né, por exemplo, hoje eu moro em outro município. Exatamente, né? Hoje eu moro, né, no litoral de São Paulo, né, e todos os cultos estão aqui. E, por exemplo, ontem teve culto na igreja e eu não vim. Mandei uma mensagem pro pessoal, tinha um compromisso, falei, gente, olha, hoje eu não vou conseguir estar no culto. Já levanta pregador, galera, fica tranquilo. E a coisa andou, e a coisa andou. E tudo aconteceu para a honra e glória do Senhor, né? Então nós estamos de uma maneira madura tentando construir isso. Não é a minha igreja, não é a igreja do pastor Fábio Sena, é a igreja do Senhor. Deus não dá igreja para pastores, Exato. O texto é claro, né? Ele dá pastores para a igreja dele, a igreja dele. Isso é muito poderoso. E para a gente finalizar, esses dias eu falava para minha liderança também, pastor Fábio, pastor Mike, que nós precisamos deixar de pregar para ovelhas. Sim. A gente precisa entender que toda a liderança, eles precisam entender que eles também são pastores. Exato. Pastores. Exato. Então, quando nós, como igreja, liderança, corpo de Cristo, entende isso, na verdade, a gente vai deixar de pregar para crente. É verdade? E a gente vai começar de fato a buscar as ovelhas que estão perdidas e longe da casa. Porque todo culto parece que a gente está pregando para ovelha. Exato. Sendo que na verdade é tempo dessas ovelhas se manifestarem como pastores. Exatamente. Porque... Não pastor por uma unção, não, porque entenderam a sua responsabilidade. É verdade? Então a gente faz isso. Eu vou chegar um tempo, pastor Fábio Sena, que eu vou entender que eu não vou conseguir cuidar de toda a igreja. Exatamente. Então quando pastor já chegou. E se você não tem pastores para fazer isso, exatamente. Né? Então a gente tem criado essa cultura para que eles entendam essa responsabilidade dentro do reino e para a honra e glória do Senhor. E quando eles têm amadurecido nisso. O Wellington fala, né? Eu conheço a igreja, eu vou lá também ministrar adoração. O pastor Wellington canta as minhas músicas. É verdade. Isso é bom, isso é muito verdade. E tem os meninos lá, o Dudu, que se tornou pastor, o Felipe, que é evangelista, a pastora Michele, e todo o corpo de obreiro, assim, dá pra ver, é nítido a relação que vocês têm de amizade. Amém. Verdade. E mesmo assim, tendo amizade, não misturam. Né? Quando o pastor Wellington fala alguma coisa como pastor, você vê o respeito deles mesmo. Isso é poderoso. Tendo obreiros mais velhos do que você. Eu já vi isso lá e é muito lindo ver essa relação e a descentralização que você falou, que eu acho que hoje a geração, a gente conversa muito sobre isso, né? É outra geração. Exato. Então não adianta o pastor querer pastorear da mesma forma que ele pastoreava há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Cuidando de uma igreja com 500 membros, achando que vai pastorear. Não, ele não vai pastorear. Ele prega no domingo achando que está pastoreando. Exato. As ovelhas recebem a mensagem achando que estão sendo pastoreadas, mas é cada um cuidando da sua vida porque não há um discipulado. Perfeito. Não há formação de discípulos. Essa sua fala foi muito boa, de todo mundo ser um pastor, porque de certa maneira somos, porque antigamente o reino de Deus era constituído por um sacerdote. Hoje a palavra é muito clara, é um reino de sacerdotes. Então todos nós somos sacerdotes. Exatamente. Então o que nós como pastores temos que fazer? Investir nesse povo. Libera sobre eles. Então a gente tem, eu já vivi muito isso, né? Eu sempre fui muito religioso. Como Deus me esmagou para me tornar o homem que eu sou hoje. Eu já fui muito religioso. Então o que Deus faz nas nossas vidas? Ele nos transforma de maneira a compreendermos que a gente tem que esperar as pessoas serem perfeitas para colocar elas para servir. Então assim, eu ficava esperando 100% do casamento, 100% disso. Poxa vida, e as pessoas lá morrendo da míngua, cheio de coisas para fazer. E eu entendi, pastor, que quando você dá responsabilidade para as pessoas, essa responsabilidade faz elas crescerem. Porque elas sabem que elas não podem decepcionar Deus, não podem decepcionar a igreja e não podem decepcionar o pastor que investiu na vida delas. Então elas acabam deixando de ser tecnons, né? Filhos, criancinhas para sempre passam a ser ruiós, filhos maduros. E isso é muito, muito poderoso. Amém. Pastor, chegamos naquela hora maravilhosa. Muito bom. Que eu falei aqui, que é a hora do pinga-fogo. Eita! Dá tempo de correr? Agora é hora. Ixi, me amarraram aqui, gente. Não dá gente, eu sei que você foi muito edificado com o que foi ministrado hoje aqui. Eu não conhecia essa parte do testemunho do pastor Wellington. Isso é muito forte. Ele deixou bastante coisa fora, hein? Eu acredito que ficou muita. Tem que marcar mais 2 horas depois. Meu Deus do céu. Na verdade, hoje foi só um spoiler. Então
proposital. Do que vai ser. Foi proposital. Isso. Foi uma introdução. Só uma introdução. Mas exato. como isso é poderoso para as nossas congregações, eu gosto de trazer os homens de Deus aqui, porque às vezes a igreja você tem um membro novo convertido, uma família, ou membros que estão lá 1 ano, 2 anos, mas não sabem o quanto esse homem de Deus já sofre para poder manter aquela obra, para manter-se de pé. Eu tava conversando lá com a pastora Michele lá na igreja, aí o pastor Wellington anda alinhado, né? Muito, gente. Ele é o alinhamento de pessoas. Cabelo arrumado, ela falou, pastor, o desafio é tão grande que o pastor tá com uma roupa de marca, mas a pessoa não sabe que foi de uma outlet. Exatamente. Eu também vou. Eu também frequento essas outlet. Tá alinhado, entendeu? E aí a gente... Eu só olho pro cara que morreu tendo ser o meu tamanho. Né? Ele usa Zara que seja do meu tamanho. Eu uso o conselho. Não pode comprar roupa de bazar. Meu Deus, tá arrependido. Tocou na minha mão, é santo. Domingo mesmo eu preguei com um blazer que um amigo me deu. Ele falou, você quer? Eu falei, agora me dê. Tava lá tudo chique, bonitão. Abençoado será. Existem marcas muito boas que me deram, se me dão. É tudo uma marca japonesa. Que me deram e se me dão é boa demais. Então, assim, gente... Em nome de Jesus, honrem seus líderes, seus pastores, que através desses testemunhos, vocês sabem que todo mundo está abrindo mão de alguma coisa para que a igreja permaneça de pé, funcionando, cheia do Espírito Santo. Então, pastor, para a gente começar aqui, vamos lá. Primeira coisa. Pega leve, hein? Qual mensagem você gostaria de deixar para todos os moradores aqui da cidade de Tiradentes? Vamos lá, essa mensagem para vocês aqui, como eu disse, né, eu fui morador aqui há muitos anos da cidade de Tiradentes e eu preciso falar para vocês. O seu cenário, o teu bairro não define quem vocês serão, não define. Não coloque isso na cabeça, não acredite. Pô, pastor, eu moro na favela, amém. Deus levanta você na favela. Aleluia. Você pode morar no lugar mais difícil do mundo. Deus te levanta aonde Ele quer. Pastor, diga para mim um líder que você se inspira. Eita, Josué, olha que coisa poderosa. Um livro que marcou a sua vida. Um livro? Um livro que você tenha lido e marcou a tua vida. Não importa. É o Deus que Destrói Sonhos, do Bible. Meu Deus. Deus que Destrói Sonhos. Anota aí, pessoal. Deus que destrói sonhos. Se você não tiver estômago, não leia. Inclusive, no texto ele fala que assim... que a oração do Pai Nosso, né, ele fala assim, que é uma das orações mais difíceis de fazer, porque ali ele já te destrói. Seja feita a tua vontade. Mentira, aí na verdade, já destruiu o teu sonho. Pastor, qual sonho você ainda gostaria de realizar? Viajar para Israel. E eu vou viajar, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos numa caravana. Bora, isso. Vamos fazer a caravana aqui da cidade de Tiradentes. Eu acho que assim, né? Nós poderíamos orar a Deus para sermos enviados, né? Sermos enviados, né? Amém. Nossas igrejas nos enviaram, partindo deles, do coração deles. Uma caravana com os pastores da cidade de Tiradentes. Da cidade, quem topa, gente? Pastor Fábio Sena vai organizar isso aí. Tamo junto. Vamos fazer acontecer em nome de Jesus. Eu quero esse corte. Amém. Vamos organizar uma caravana para Israel, só com pastores da cidade de Tiradentes. Amém. E porque às vezes o pastor, ele fica olhando na internet, o pastor lá do Dunamis está aí. Ciclano. Ele fala, não, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Já começa a separar aquele cartãozão, porque vai cantar 12 vezes. Tiradentes para Israel. Em nome de Jesus. Olha aí, palavra poderosa liberada sobre a nossa vida. Meu pastor, o que o senhor quer que as pessoas lembrem quando ouvirem o nome Wellington Cerqueira? Amém. Um coração quebrantado, um coração generoso, um homem pai de família, que ama sua esposa, um homem que é dedicado à obra do Senhor. Então eu acho que são esses os principais atributos que eu posso dizer e esperar, né, que as pessoas vejam em mim. Não quero ser melhor que ninguém, não quero ser maior que ninguém. Eu quero, como João vai dizer, né, que eu diminua e que Cristo cresça sempre em mim. Na verdade, então, e é um desafio, viu? É um desafio, porque muitas vezes, eu posso falar aqui, né? À vontade. Muitas vezes a igreja vai crescendo, as pessoas vai chegando, né? E a gente, né? O homem, assim, né? Ele já acha que a igreja dele é melhor. Na verdade, que ele é melhor do que alguém. Não. Eu preciso todos os dias pedir para que o Senhor me diminua. Então, se eu posso deixar essa mensagem, é que as pessoas olhem em mim o caráter de Cristo e o coração de Cristo. Poderoso. Pastor, deixe uma mensagem para a sua igreja. O endereço da igreja, o Instagram de vocês, para quem quiser procurar. Amém. Ó, o endereço Estrada do Iguatemi 1210, fica em frente ao Açaí, do lado ali do Compre Bem, tá bom? Quero deixar esse convite e dizer para a Igreja Nova Terra Church, amo vocês, obrigado por nos acolherem,
Obrigado por nos aceitarem. Obrigado por nos aceitarem como pastores, né? Hoje nós temos ali uma variedade de pessoas, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, né? E para a honra e glória do Senhor, vocês nos aceitaram, nos amam de tal maneira, e esse amor, ele é recíproco. Amo a vida de vocês. Nós temos nos gastado e nos deixado nos gastar para que Cristo cada vez mais cresça na vida de vocês. Então, quero deixar meu recado e outro recado importante também para quem está nos ouvindo. Na verdade, existe uma geração que Deus tem pressa em levantar. Amém. Deus tem pressa em acelerar. E essa geração não está fora aqui não, irmãos. Está aqui na cidade de Tiradentes. Amém. Está em Guaianazes, está no Barro Branco, está em São Mateus. A Bíblia vai dizer que Moisés morreu. Na verdade, o povo está em luto, o povo está triste, o povo está chorando. Deus sacode Josué e fala assim: ei, chegou a hora de acabar o choro. Acabou o luto. Se levanta, seja forte, seja corajoso. Eu sou contigo. E uma direção que Deus vai dar para Josué é o quê? Diga ao povo que comece a preparar a comida. Como assim? Fiquei 40 anos no deserto, os meus pais não prepararam comida. Deus mandava maná, Deus mandava a água da rocha. Mas agora é o tempo onde Deus está dizendo: para Moisés foi um tempo, mas para você, Josué, e para essa geração, é tempo de preparar comida. É tempo de se levantar, porque Deus está esperando uma resposta dessa geração que está chegando. Amém? Deus abençoe vocês. Muito poderoso. Deus abençoe a vida de vocês em nome do Senhor Jesus. Você que chegou conosco até agora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, comentar, compartilhar, dá uma corrida lá no Instagram e começa também a seguir o Pod Cena. Corre lá no pastor Wellington Cerqueira, segue ele, segue Mike Paulino, segue a igreja Nova Terra, porque tá fazendo uma grande obra aqui na cidade de Tiradentes. Pastor Mike, obrigado por mais uma vez nos abençoar e conduzir essa entrevista. É sempre um privilégio, e ainda mais com o pastor Wellington, que é um amigo. E é isso, gente, faz tudo que eles falaram aí, ó. Segue, comenta, compartilha. É muito importante que você envie no grupo da família. Exatamente. Alguém precisa ouvir as mensagens que foram liberadas aqui. Verdade. Olha, eu quero aproveitar para pedir para você um grande desafio. Qual pastor você quer ver aqui no Pod Cena? Então você vai lá no Instagram do Pod Cena e manda lá no direct: eu quero o meu pastor lá. Aí você fala o nome do seu pastor, põe o telefone dele, o endereço da tua igreja, que vai ser uma honra receber esses homens de Deus aqui, para que a cidade de Tiradentes toda possa conhecer o testemunho de vida e de fé e os desafios da caminhada pastoral do seu pastor. Pastor Wellington, muito obrigado por ter vindo, obrigado por aceitar o convite. Gratidão, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Amém? Pastor Mike, tamo junto, viu? Obrigado, tá? Pra cima. É isso aí, Deus abençoe vocês. Até o próximo episódio do Pod Cena.